Saudações, pessoal. Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá. Hoje eu queria dar continuidade a esse texto do professor Boaventura de Souza Santos, que a essa altura eu espero que você já tenha lido o artigo para entender a importância e já fazer conexões do que está escrito no artigo com todo o nosso edital. A gente viu já dois autores importantíssimos que ele menciona, que são importantes para compreender a sociologia e a sociologia do direito, que são Karl Marx e Emile Durkheim. Basicamente, e o professor Boaventura chama a atenção da gente para isso, esses autores, esses quatro autores que eu vou mencionar, eles ainda têm uma visão normativista do direito. Eles vão estudar que espécie de direito que funciona em determinada sociedade. Sociedade de classe, direito ideológico. Sociedade que está baseada na solidariedade, um direito restitutivo e um direito repressivo. Então, tipos de direito para tipos de sociedade. Nós vamos ver então dois autores, um que a sociologia do direito considera como um dos pais, um dos fundadores da sociologia do direito, mas tem um outro que chama Max Weber, que é, sem sombra de dúvida, um autor central no debate sociológico e que vai além da sociologia, chamado Max Weber. Então vamos lá. Nesse primeiro quartel do século XX, eu estou aqui no slide número 3, nós temos esse Eugen Ehrlich, que ele é considerado por muitos como o pai, o criador, o fundador da sociologia do direito. Ele vai criar algumas condições teóricas, ele vai apresentar para a gente uma abordagem, uma ferramenta heurística que vai auxiliar, inclusive, a criação ou a sofisticação da sociologia do direito depois da Segunda Guerra Mundial, depois da década de 60 lá. Tá? Então, o que ele defende? Ele vai tematizar, ele vai estudar dois temas. Um que ele chama de direito vivo e o outro chamado criação judiciária do direito. O que o Ehrlich está dizendo é uma coisa nova, porque nunca ninguém antes dele tinha feito essa separação entre um direito formalmente válido, um direito que é criado pelo Estado, né, que os positivistas diziam que era o único direito possível, e um direito que era criado sociologicamente. Criado socialmente. Então ele contrapunha esses dois conjuntos de normas. Se você, por exemplo, advoga em algum tribunal do Brasil, você sabe, por exemplo, que é uma coisa infelizmente comum, que todo tribunal tem um regimento interno, né? Ele vai disciplinar como as coisas vão funcionar dentro daquele tribunal. E às vezes a gente encontra gabinetes de juízes, gabinetes de embargadores, gabinete de ministro, que lê de forma diferente a previsão normativa do regimento interno. Então, se você acha que existe uma norma oficial do tribunal e uma norma oficial dentro de cada gabinete, você está entendendo o que o Ehrlich está chamando a atenção da gente. Ele está dizendo que, na sociologia francesa, tem uma frase muito famosa que eles dizem assim: o Estado não é o único senhor a bordo. Ou seja, eles querem dizer que o direito criado de forma oficial, ele às vezes não funciona na prática. É como se fossem dois direitos distintos. Tem uma outra escola que chama Law in Books e Law in Action, que é o direito que você aprende na faculdade, né, o oficial, e o direito que é praticado realmente no dia a dia. É disso que o Ehrlich está chamando a atenção. Para a gente entender o direito, a gente não tem que ficar estudando só o direito oficial. Tem um conjunto de regras que vão além do direito oficial. Então, por isso ele faz essa contraposição entre o direito oficialmente estatuído e formalmente vigente e a normatividade emergente das próprias relações sociais. E um outro grupo de estudo do Ehrlich é a criação judiciária do direito. Presta atenção que ele está falando muito antes da Segunda Guerra Mundial, muito antes do que passou a se discutir como ativismo judicial. O que ele está dizendo existe, considerando que existe uma diferença entre o que está formalmente previsto e o que é praticado, significa dizer que existe a possibilidade de uma criação judiciária do direito. Então ele vai distinguir
de novo, a normatividade absoluta e uma normatividade concreta que é conformadora da decisão do juiz. Muitas vezes, a decisão judicial ela não está conforme especificamente à lei. E, de novo, por que ele é um cara inovador? Porque ele está tratando disso muito antes da Segunda Guerra Mundial, onde a gente se convence que a lei, às vezes, ela pode cometer várias injustiças. E se a lei pode cometer injustiça, a gente tem que dar um fundamento para uma decisão mais justa. E é aí que a gente inclui dentro do direito a categoria princípio e leva em consideração os princípios. O Ehrlich ele está constatando isso. A sofisticação teórica que vai fundamentar essa constatação só vai acontecer anos depois. Daí o protagonismo, o pioneirismo e a importância do Eugen Ehrlich. Então, se você começa a enxergar uma coisa diferente entre o direito estatuído, o direito formal e o direito praticado, então a gente tem que estudar para compreender efetivamente como o direito funciona. A gente tem que estudar os aspectos processuais, os aspectos de como a instituição vai funcionar e como a organização vai se dar para que o direito seja concretizado na prática. O Ehrlich, ele é fundamental, ele é importante, porque ele vai dar os fundamentos para o que depois passa a ser estudado, como o próprio texto do professor Boaventura menciona. Tá bom? Eugen Ehrlich, o pai da sociologia do direito. Agora vamos falar aqui sério sobre um dos caras que ele é muito importante, e a importância dele vai muito além da sociologia, vai muito além da sociologia do direito, que é um sujeito chamado Max Weber, tá? Uma das obras que ele faz um pouco o resumo do que ele pensa é essa aqui, Ensaios de Sociologia. Tem vários textos aqui importantes, ciência como vocação, política como vocação, ele trata da estrutura do poder, de como ele enxerga o Estado. Nós vamos ver tudo isso agora. Vamos lá. O que o Weber, qual é o recado que o Weber dá para a gente, para a sociologia, para a ciência de uma forma geral? O Weber ele vai descrever uma coisa que é muito importante para a sociologia, que é um conceito de modernidade. Talvez um autor importante e mais famoso para vocês seja um sujeito chamado Michel Foucault. Se você pegar lá o livro das prisões, que eu agora esqueci, Vigiar e Punir, o Foucault ele vai descrever como nós transitamos de uma pré-modernidade para uma modernidade do ponto de vista punitivista. Ele vai descrever a nossa sociedade disciplinar e essas coisas. O Weber vai fazer a mesma coisa, mas ele não vai se limitar a descrever como nós transformamos a forma de punir as pessoas. Ele vai descrever como a sociedade se transforma de uma pré-modernidade para uma modernidade. Atenção, eu não estou falando pós-modernidade. Não vamos esquecer essa palavra aqui. Nenhum desses autores trata disso. Nós estamos falando de modernidade. Uma época em que a gente abandona uma lógica, um antigo regime, né? A Revolução Francesa tem um papel fundamental nesse abandono de um antigo regime. O Iluminismo tem um papel fundamental nesse abandono do que eles chamavam erroneamente, chamavam de Idade das Trevas e passaram a enxergar a Idade das Luzes, o século das luzes. O Weber ele vai descrever essa transição, essa passagem para um mundo moderno. E nessa descrição ele vai descrever uma racionalidade diferente que surge só com a modernidade, que é uma racionalidade que ele chama de calculista, ou racionalidade conforme as expectativas. Em Max Weber, essa racionalidade ela vai qualificar 3 coisas. A primeira coisa é uma institucionalidade. O capitalismo surge só em razão dessa nova racionalidade. A burocracia estatal surge somente em razão dessa nova racionalidade. A segunda institucionalidade que ele vai descrever é a legalidade. Ele vai descrever o direito moderno, em especial. E o que o direito moderno tem que outros direitos e outras regras sociais não têm. E, em terceiro lugar, ele vai descrever uma personalidade. Tanto é que ele vai escrever
um conceito que é muito importante dele, mas eu acho que é demais a gente se aprofundar nisso, que ele vai chamar de ética da responsabilidade. O Parsons, que é um sujeito americano que popularizou muito Max Weber, ele vai defender o seguinte: o âmago, a parte mais importante da teoria sociológica do Weber, em grande parte decorre exatamente do que nós vamos ver aqui, que é a sociologia do direito weberiano. Vai dizer o Parsons. O núcleo, o centro da teoria sociológica weberiana não vai estar na abordagem weberiana econômica, dos problemas econômicos, dos problemas políticos, e também não vai estar na sociologia da religião weberiana, que é uma sociologia muito importante, mas o âmago, o núcleo central da sociologia weberiana está exatamente na sociologia do direito. Tá? A gente deve a Weber as primeiras tentativas que a ciência fez de fazer uma tipologia sociológica do direito. Os estudos weberianos eles são fundamentais para enxergar as relações entre direito e poder. A gente vai descobrir um papel importantíssimo do direito no desenvolvimento da própria racionalidade econômica. E o direito como um papel fundamental no capitalismo do Ocidente. Então, preste atenção aqui numa coisa. Se você está prestando bastante atenção no que eu estou falando, você está enxergando já uma distinção muito nítida entre Karl Marx e Max Weber. Lembra que o Marx dizia que o direito era um reflexo da economia, da infraestrutura. O que o Weber está dizendo é que, na verdade, o movimento pode ser invertido em determinadas circunstâncias. O direito ele tem um papel importantíssimo nesse desenvolvimento de uma racionalidade econômica e no desenvolvimento do próprio capitalismo do Ocidente. Então, o Weber ele vai fazer... Qual é a inovação weberiana? Ele vai fazer uma reflexão teórica sobre a sociologia jurídica, e que essa sociologia jurídica não está sofrendo um determinismo econômico, como diz o marxista, e também, de outro lado, ele não está assim, no idealismo jurídico que todos os juristas até então estavam defendendo. Lembra que a gente leu alguns conceitos de direito subjetivo, por exemplo, em que, olha, basta a gente enxergar o direito como subjetivo que a gente consegue resolver os problemas. Esse idealismo que também deita raiz lá no Hegel. O Weber ele vai rejeitar essas duas hipóteses, um determinismo econômico e um idealismo jurídico. Só para vocês saberem, o Kelsen ele cita o Weber, eles são contemporâneos, assim. O Weber é um pouco anterior, mas o Kelsen cita o Weber. E o Kelsen ele está preocupado com o quê? Com um aspecto de validade formal do direito, uma dogmática. O Weber está preocupado com outra coisa que nós iremos ver, que vai determinar os tipos de dominação. Tá bom? Então, basicamente, gente, se você tiver que tratar sobre Max Weber na prova, você tem que demonstrar para o examinador que Max Weber é o cara. É o cara da sociologia jurídica, da política, da administração. Mas como é que você vai escrever isso? Né? Você não vai escrever na prova, Max Weber é o cara. Não. Você vai dizer o seguinte, o Weber, ele representou uma reviravolta copernicana. Isso é bom. Nos campos de sociologia, nos campos do direito, nos campos da teoria política, tudo isso nós debatemos coisas hoje que a gente auriu, que a gente conseguiu a partir dessa visão weberiana das coisas. Tá bom? Nós passamos a enxergar o direito, a política, a administração de uma outra forma, exatamente em razão dessa mudança de paradigma que o Weber representa. Ele vai, em larga medida, deslocar, e esse é o recado principal que você tem que colocar na prova. Se você colocar essa ideia na prova, o seu examinador vai sorrir quando lê a sua prova. Você tem que escrever o seguinte, as ideias do Weber, eles vão deslocar o eixo de análise sociológica, de análise política do dominador. A gente sai do eixo de análise do dominador e passa a enxergar os motivos de submissão dos dominados. Gente, isso é fundamental. É essa chamada reviravolta copernicana que representa Max Weber. Tá bom?
Vamos ver, a partir dos tipos de dominação, como é que isso representa. Mas vamos então entender, já que o Parsons está dizendo que é a sociologia do direito de Weber que é mais importante, nós vamos tentar entender o que o Weber entende por direito, para a partir desse conceito a gente aprofundar em duas vertentes. Uma vertente exterior do conceito e uma vertente que é interior, que é a parte mais importante. Vamos lá. O que é o direito para Max Weber? O direito, em Weber, é uma ordem legítima. Essa expressão, legitimidade, tem que aparecer na resposta. O direito é uma ordem legítima. E a validade desse direito, ela é garantida de forma exteriormente, pela possibilidade ou pela eventualidade de um constrangimento físico, uma prisão, um constrangimento psíquico, que esse constrangimento ele vai ser exercido por uma autoridade humana, e essa autoridade ela é especialmente instituída para isso, e ela vai forçar as pessoas a seguir esse direito. Essa é uma forma importante para você distinguir, desde Kant, o direito da moral. O direito é uma ordem jurídica, é uma ordem legítima, é uma ordem que tem essa coação física exterior. A moral o tribunal da moral é interior. O tribunal ele é interior. O direito não. Então, no aspecto exterior, nós temos essa demonstração ou descrição weberiana do direito. Então, nessa descrição weberiana, nós temos dois elementos importantes que a gente tem que destacar. Primeiro deles, portanto, é esse elemento externo das pessoas, né? Que diz respeito ao constrangimento. É uma garantia externa, eu vou insistir, da legitimidade e da eficácia, sobretudo da ordem jurídica. É necessário que se determinadas pessoas não cumprem as ordens legítimas, é necessário que você crie uma instituição e essa instituição vai forçar as pessoas a cumprir as determinações. Essa instituição, desde Hobbes, né, é chamada de Estado. O Locke também dizia isso. O Locke dizia que para você sair do estado de natureza e passar para o estado de civilidade, é necessário criar o Estado. Mas o Locke era um liberal, ele dizia: o Estado não tem que se meter nas minhas propriedades, o Estado não tem que se meter na minha vida. Mas por que você tem que criar o Estado então, Locke? Ele vai responder: porque em determinados conflitos é necessário que alguém decida quem tem razão. Certo? Então Locke admitia o Estado, mas admitia assim mais ou menos, porque ele dizia: o Estado não tem que se meter, exceto se as pessoas não conseguirem resolver seus próprios problemas. E o Estado, portanto, nos termos weberianos agora, é exatamente essa garantia externa da legitimidade e da eficácia do direito. O constrangimento, em Weber, ele não é um elemento constitutivo do direito, é uma característica exterior à ordem jurídica. E por meio desse elemento exterior, você vai garantir a realização efetiva do direito. E é isso que diferencia em Max Weber o direito de outras ordens não jurídicas. Tá bom? Vou ler para vocês aqui o conceito de Estado em Weber, que é o conceito que a ciência política usa, para vocês entenderem que o que ele está dizendo, muito embora seja considerado um sociólogo, os estudos dele têm reflexo em outras áreas do saber. Diz Max Weber: o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território. Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território. Então, o Estado ele vai representar esse aspecto exterior do direito. Tá? E sempre com a ideia de legitimidade, que nós iremos ver como a legitimidade ingressa no pensamento weberiano logo a seguir. Tá bom? De novo, são duas coisas que caracterizam a sociologia do direito de Weber. O primeiro é esse aspecto exterior. Agora nós vamos falar sobre um aspecto interior. E esse aspecto interior ele é fundamental para você demonstrar para o examinador que você sabe do que está falando. Vamos lá. A dogmática do Kelsen, por exemplo, ela vai reduzir o direito
a uma validade de um sistema fechado de normas jurídicas, de normas genéricas, de normas abstratas. Então, se vocês, quando eu estou falando isso, você lembrou da pirâmide normativa do Kelsen, que ele vai estudar como normas ingressam validamente nesse sistema, certo? O Kelsen se preocupa só com isso. Ah, mas a norma é injusta. Não, isso não me interessa. O que me interessa é se a norma ingressou validamente. E como é que eu vou saber se a norma ingressou validamente? Basta ver as próprias normas. São as normas de direito que disciplinam o processo de elaboração das próprias normas. Então, se você estudou a semana passada processo legislativo, você estudou uma coisa que os positivistas dogmáticos eles defendem. É o direito que disciplina a produção do direito. Então, na dogmática, o que nós temos? Uma redução do direito a um critério de validade de normas abstratas, né? Normas genéricas. Essa dogmática ela vai se orientar por uma validade ideal da norma. O que o Weber interessa? Por isso que ele é importante, por isso a transição weberiana na teoria sociológica, na teoria do direito. Na perspectiva sociológica weberiana, a explicação e a compreensão desses fenômenos da realidade social, da realidade concreta, não vão se subsumir, essa palavra é importante para o positivismo, né? Esses elementos, essa explicação, ela não vai se subsumir a um preceito normativo ou um esquema analítico. Não é isso que o Weber está tratando. Ele vai dizer, a gente tem que conhecer os fenômenos da realidade social por meio de regularidades que são observáveis na conduta dos agentes. A sociologia do direito weberiana vai se direcionar a uma realidade empírica e não um aspecto puramente formal. Tem uma frase muito famosa que descreve a sociologia do direito de Weber, que eles dizem mais ou menos assim: a base sociológica do direito de Weber não flutua no reino do dever ser, mas está ancorada no solo firme da realidade, da realidade concreta do ser. Então, se você está pensando em dever ser e está pensando em Kelsen, você está pensando certo. Exatamente isso. O Weber está no outro espectro teórico do Kelsen. Ele vai estudar o sentido que é subjetivamente visado pelos sujeitos concretos de uma ação social. É a representação que ele tem sobre a legitimidade da ordem e não uma legitimidade puramente formal, como defende Kelsen. Então, essa é a transição e o elemento importante que você tem que destacar na resposta, caso tenha que falar um pouco sobre Max Weber. Então, vamos falar sobre esse segundo elemento dessa ordem legítima, que é o que ele vai chamar de justificação interna. Vamos lá. A justificação interna, para a gente compreender a sociologia jurídica weberiana, é um elemento de reconhecimento, ou, se você quiser usar uma linguagem política, é um elemento de legitimação do exercício do poder. O Weber vai dizer o seguinte: se você consegue imaginar, enxergar o exercício do poder assim, exercido com um caráter duradouro, com um caráter estável, para que isso aconteça, é necessário que os indivíduos que estão submetidos a esse poder, eles têm que reconhecer essa ordem como algo legítimo. E se eles reconhecem a ordem como legítima, eles orientam as ações em consonância com essa ordem. Os comportamentos, eles são os fundamentos de validade da própria ordem jurídica. Esse elemento de legitimidade ou de reconhecimento, isso vai representar esse elemento interno da definição weberiana do direito, que, na verdade, isso implica na aceitação dessa ordem jurídica. E aí ele vai distinguir 3 tipos de dominação, 3 tipos de autoridade na história. Diz o Weber, existem 3 razões internas que justificam a dominação. Acho que eu tinha separado isso aqui, ó. Nessa tradução do livro aqui está escrito assim, ó: para começar, em princípio, há 3 justificações interiores, que eu falei interna, mas é a mesma coisa. Justificações interiores e, portanto, legitimações básicas do domínio. Então, são 3 tipos ideais. 3 tipos ideais.
Uma chamada de tradicional, uma chamada de carismática e a outra chamada de racional legal. Tá? Parece, se você pegar esses resumos da internet, você vai conseguir enxergar, mas não vai enxergar adequadamente, que seria uma construção assim cronológica. Primeiro a tradicional, depois a carismática, depois a racional legal. Não. O Weber vai dizer o seguinte: esses sistemas de autoridade interna, eles funcionam ao longo do tempo, sim, mas eles coexistem contemporaneamente entre si. Qualquer dos três tipos de dominação pode ser dominante, mas é comum, diz o Weber, que 2 ou 3 vigorem ao mesmo tempo. Então, se você pensou numa ordem cronológica, isso pode acontecer? Pode, o Weber não nega. Mas isso não impede que haja uma coexistência desse tipo de dominação, inclusive numa mesma realidade, no mesmo estado, no mesmo sistema de dominação. Então vamos lá tentar entender cada um desses tipos de dominação que você tem que saber. A primeira delas é a chamada dominação tradicional. Essa dominação está baseada na sujeição dos sujeitos a uma pessoa que vai ser legitimada por intermédio de uma crença cotidiana, uma crença ordinária, assim, na santidade dessas tradições vigentes desde sempre, né? É uma devoção, é um costume. Esse tipo de dominação, ele está assentado, ele tem por base a legitimidade daquelas pessoas que têm tradição, né? A autoridade representa uma tradição. É um poder, diz o Weber, legitimado por meio de respeito a um padrão cultural antigo, um padrão sólido que é transmitido entre gerações. Daí a expressão dominação tradicional. As pessoas obedecem às ordens com base no status tradicional dos governantes. A legitimidade desse tipo de autoridade, ela vem do conhecimento e da aceitação que é assim que as coisas foram organizadas no passado. E se sempre foram organizadas dessa forma, ainda hoje devem permanecer. Então, o que ele vai dar como exemplo? Ele vai falar de preceitos nobres, de hereditariedade, de família da Europa medieval. Né? Ele vai dizer o seguinte: esses elementos descritos na dominação tradicional, eles vão refletir, eles vão se perpetuar nas famílias reais e nas aristocracias, que tem por base exatamente essa ideia de dominação tradicional. A submissão das pessoas nesse tipo de realidade vai se dar em relação a determinados indivíduos. Ele não vai submeter, as pessoas não vão obedecer regras, né? Não, as pessoas vão obedecer determinados indivíduos. Na prática, isso significa dizer que na dominação tradicional, as pessoas obedecem aos governantes, não obedecem às leis. As pessoas, os súditos, eles sentem uma espécie de lealdade pessoal aos governantes. E aí, para você lembrar dessa dominação tradicional, você vai pensar na figura do rei. O rei é que vai representar esse tipo de dominação tradicional. Vou ler para você aqui como é que ele descreve essa dominação tradicional. Ele vai dizer o seguinte: primeira, a autoridade do do ontem eterno. Tá vendo a ideia de tradição? Isso é, dos mores santificados pelo reconhecimento inimaginavelmente antigo e da orientação habitual para o conformismo. É o domínio tradicional, exercido pelo patriarca e pelo príncipe patrimonial de outrora. É essa chamada primeiro tipo de dominação, chamada dominação tradicional. O segundo tipo de dominação, que você tem que saber, é a chamada dominação carismática. Esse tipo de dominação ele está baseado não na tradição, mas numa veneração assim extra cotidiana, numa santidade, num poder heróico, né? A pessoa que comanda nesse tipo de dominação, ele tem um caráter assim exemplar,
né? Ele é uma pessoa que é revelada, é uma pessoa que é criada para estar ali. O Weber chama esse tipo de autoridade de autoridade do dom da graça. Escreva essa expressão entre aspas, e se escrever essa expressão entre aspas, você revela para o examinador que você leu a obra. Tá? A dominação carismática é a dominação que decorre de uma autoridade do dom da graça. Lembra, para comparar e para fixar. Na dominação tradicional, não posso falar a palavra liderança, o comando ele é exercido por uma figura como o rei, na dominação tradicional. Na dominação carismática, o comando é exercido por uma figura como o líder. Por isso que eu não usei a palavra líder antes. Líder é essa pessoa que domina num tipo de dominação carismática. As pessoas, de novo, obedecem em virtude de uma devoção afetiva à pessoa do Senhor. A autoridade carismática ela vai se basear na devoção que alguns subordinados, ou que a maioria dos subordinados, sentem em relação a esse líder, exatamente por causa dessas qualidades excepcionais. Essa sujeição na dominação carismática ela vai ocorrer em razão dessas características, né? Em razão dessas capacidades mágicas, extracotidianas, que são atribuídas a esse líder carismático. Então é um sujeito que é revelado, né? Um cara com grande eloquência, ele tem um poder intelectual de oratória, e por isso todas as pessoas acreditam em tudo que ele fala. O problema desse tipo de dominação, o próprio Weber menciona, é que de vez em quando esse líder ele tem que apresentar uma prova, né, dessa qualidade excepcional, dessa qualidade especial que só ele tem e ninguém mais tem. E se, eventualmente, essa prova não aparece, essa prova não for verificada, a legitimidade do carismático, né, passa a ser questionada. Por isso que o Weber chama que a legitimidade carismática ela tem uma instabilidade muito grande, diferentemente do poder legítimo tradicional. E outra coisa, quando esse líder carismático ele morre, é muito provável também que venha a surgir uma crise nessa fé da legitimidade. Ele não consegue passar esse carisma para o líder subsequente, em regra. E o Weber vai dizer o seguinte: quando os sistemas carismáticos eles começam a adquirir um caráter mais rotineiro, eles costumam ser transformados em um sistema tradicional ou no sistema legal racional. Vamos ler aqui para a gente fixar essa dominação carismática. Ele vai dizer o seguinte: há uma autoridade do dom da graça. Pronto, olha aqui a expressão que eu tinha falado. A autoridade do dom da graça. Carisma, extraordinário e pessoal. A dedicação absolutamente pessoal e a confiança pessoal na revelação, heroísmo ou outras qualidades da liderança individual. É o domínio carismático. É o tipo de dominação pura chamada de carismática, exercido pelo profeta ou, no campo da política, pelo senhor da guerra eleito, pelo governante plebiscitário, o grande demagogo ou o líder do partido político. Normalmente, esse tipo de gente surge num momento de crise. Então, no momento de crise, você precisa de algum herói, de algum Sebastião que vai salvar a pátria. E aí surge o líder carismático. Quais são os exemplos que a literatura menciona para você guardar líderes carismáticos? Jesus Cristo, Adolf Hitler, Mahatma Gandhi. Não estou comparando os três, não estou dizendo que os três estão no mesmo aspecto ético. Não. Eu estou falando que são pessoas que surgem e que ganham um destaque muito grande exatamente em função de suas características pessoais. Então, reiterando só para lembrar, para a gente passar para o racional legal. A dominação tradicional é exercida por uma figura como o rei. No carisma, é exercida por uma figura chamada líder. Tá bom? O terceiro tipo puro de dominação é a dominação racional legal. É uma dominação que vai se impor não em razão da tradição, não em razão do líder, mas em razão de uma legalidade. O Weber ele faz sempre um jogo de palavras, porque ele vai descrever
essa modernidade weberiana representa o que ele chama de desencantamento do mundo. A gente abandona uma lógica religiosa, metafísica, e a gente passa a explicar com uma razão diferente da razão religiosa. E é por isso que ele chama a modernidade de desencantamento do mundo. Mas mesmo descrevendo esse desencantamento, ele vai sempre usar uma palavra religiosa. Então ele vai falar muito fé. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, a dominação legal, racional legal, vai impor uma razão da legalidade. E aí a crença na validade do estatuto legal decorre da fé na legitimidade e na legalidade. O Habermas ele vai dizer que o Weber pegou muito pesado nesse critério de validade, porque mesmo quando, por exemplo, um governante ele é um ditador, se ele impõe a regra é legítima, pelo simples fato de você acreditar na fé na legalidade. Então existe uma legitimidade positivista, puramente positivista em Max Weber. Essa é a crítica do Habermas em relação a essa teoria weberiana. Então vamos lá. Esse terceiro tipo de dominação, chamado de dominação racional legal, ela é exercida através de leis que são estatuídas, leis que são fixas, que é um processo definido pela própria ordem jurídica. Aqui nós temos uma ligação importante entre Max Weber e Hans Kelsen, mas é uma ligação muito tênue, tá bom? Por que as pessoas obedecem na dominação racional legal? Porque a gente obedece a uma ordem impessoal, tá bom? Se existe um chefe, por exemplo, a gente obedece ao chefe não porque ele é o chefe, mas porque existe uma ordem que é impessoal. Se não fosse essa pessoa, estaria uma outra pessoa. Então, se você está pensando lá no 37 da Constituição e está pensando no princípio da impessoalidade, você está pensando em Max Weber. Tá? A despeito do poder de mando de superiores, de juízes, do presidente da República, do governador, essas pessoas também elas são submetidas a uma ordem pessoal do direito. É a ideia do Estado de Direito que os franceses criaram. Na dominação tradicional, de novo, a governança ou o poder é exercido pelo rei. A dominação carismática é aquela exercida por uma figura como líder. Na dominação racional legal é exercida por ninguém. Ninguém. Por quê? Estando uma pessoa lá, estando uma outra pessoa, estando fulano ou beltrano nessa posição de liderança, a liderança ela vai acontecer. Então não precisa estar fulano de tal. A gente não precisa fulanizar o poder. Porque o poder decorre de uma ordem racional legal, de forma impessoal. O poder na dominação racional legal, ela é exercida por uma coisa que o Weber chama de quadro administrativo, um funcionalismo. O Weber vai dizer, o tipo de dominação racional legal mais puro é aquele que ele chama de dominação legal com um quadro administrativo burocrático. Então, presta atenção. Quando o Weber fala a palavra burocracia, ele não está tratando de um Estado pesado, um Estado lento, um Estado que demora a decidir as coisas. Não. Burocracia é uma forma de organizar a sociedade que faz com que a sociedade seja muito mais eficiente. O Weber pega muita coisa do sistema capitalista, o sistema impessoal, e traz para a administração. Aí ele vai dizer o seguinte, existem três categorias dessa dominação, chamada de dominação burocrática. A dominação burocrática é o tipo ideal da dominação racional legal. Tá bom? 3 categorias importantes desse tipo de dominação. Primeira coisa, hierarquia dos cargos. Nesse quadro administrativo burocrático, existe um sistema de mando e de subordinação que corresponde a um grau de hierárquico de autoridade dentro do quadro administrativo. Tá? Então, a primeira coisa é hierarquia dos cargos. Segunda coisa, documentação. As pessoas, elas não proferem atos administrativos da cabeça delas. Não. Todo o processo administrativo tem que ser registrado, tem que ser arquivado, tem que ser conservado por meio de atas
e você tem um funcionário que cuida disso, né, que trabalha nessa instituição administrativa que cuida disso, e esse lugar onde estão os documentos chama escritório. A documentação é o segundo elemento, a segunda categoria da dominação burocrática. E o terceiro elemento, que vocês sabem melhor do que ninguém, é o seguinte: o cargo exercido por essas pessoas não é um cargo venal. Ele não pode ser adquirido por pagamento, ele não pode ser adquirido pela família, pelo sobrenome que você tem. O cargo profissional na dominação burocrática, que é o tipo ideal da dominação racional legal, ele é ocupada pela comprovação de uma qualificação profissional. Se você está ouvindo isso e está pensando em concurso público, você está pensando exatamente como Weber pensou. O cargo que vocês vão conseguir não é um cargo comprado, não é um cargo venal, não é por causa da família que vocês ocupam, não. Ele vai ser ocupado por intermédio da qualificação profissional. Vocês estão se preparando muito para poder passar nessa prova e vão passar. Então vocês estão vão entrar num cargo que ocupa um quadro administrativo burocrático, mesmo que seja judiciário, que representa esse tipo de dominação racional legal. Quando você proferir sentenças, decisões, as pessoas não vão obedecer porque é você que está assinando. Não é porque sempre foi assim. Não, é porque para fundamentar essa decisão você usou um conjunto de regras abstratas que legitima a própria atividade jurisdicional. Assim, no quadro administrativo burocrático, não tem espaço para aquisição ou para apropriação do cargo, mas você vai estar conquistando um direito a exercer esse cargo. Durante essa ocupação do cargo profissional, a fidelidade, portanto, não é pessoal, né? É uma fidelidade em relação ao cargo, tá bom? A ideia de impessoalidade é muito importante. E aí tem uma expressão que eu fiz questão de escrever aqui no slide, que é sine ira et studio. Sine ira et studio. Se você traduzir essa expressão, que é o que o Weber define, significa dizer sem ressentimento, sem preconceito. Esse é o ideal que orienta o funcionário. Ele não vai atuar, ele não vai agir enquanto funcionário, enquanto juiz, enquanto serventuário da justiça, por motivos pessoais. Ele vai atuar sem influência de sentimentos, né? Sem capricho, não é um livre-arbítrio. Não vai considerar uma pessoa que está exercendo aquele poder. Ele vai agir de modo estritamente formal, segundo regras racionais. Essa é a ideia de sine ira et studio. Esse princípio do sine ira et studio, ele vai sintetizar uma especificidade da cultura moderna, que é uma ânsia pela calculabilidade dos resultados de todas as nossas ações. Então a primeira palavra, o primeiro conceito que eu acho importante mencionar é a ideia do sine ira et studio, mas que é a descrição do diagnóstico weberiano das ações que ele espera que sejam modernas, racionais, nesse tipo de dominação, que acaba se perpassando, não é só uma questão do Estado, isso acaba se perpassando para uma lógica de organização da própria sociedade, tá? Mas aí tem uma outra palavra que eu coloquei no slide também aqui embaixo, que é uma coisa chamada gaiola de ferro. É uma expressão muito famosa na sociologia e ela é do Max Weber. Essa frase memorável, né, que nós viveríamos numa gaiola de ferro, quer dizer o seguinte: o homem moderno, esse homem que age sine ira et studio, esse homem que calcula, ele vai ficar preso numa jaula com barras de ferro. Essas barras de ferro são essa racionalidade. O que o Weber está dizendo? Essa lógica, essa racionalidade moderna que exige calculabilidade, que ele vai chamar de racionalidade instrumental. Nós atuamos na sociedade para obter alguma coisa. E essa obtenção de alguma coisa sempre surge dessa racionalidade que às vezes é científica, muitas vezes é científica. Usar máscara, por que eu uso máscara? Porque a ciência diz que isso me causa uma coisa boa, que é o vírus não me atingir. Mas o que o Weber vai dizer?
essa busca pelo conhecimento, ela não vai salvar a gente. Ao contrário, a gente vai se mover cada vez mais numa espiral que vai significar o seguinte: ação, reflexão, conhecimento, tecnologia, reação, nova reflexão. E aí o homem e a mulher, o ser humano, está condenado a se tornar vítima dos próprios cálculos, dessa necessidade de racionalidade. Então ele vai dizer: a gente quis que a razão nos emancipasse, nos libertasse. Mas, na verdade, a gente fica servo dessa razão. A gente vai ficar condenado a essa visão dessa racionalidade instrumental e aos resultados que parecem lógicos para a gente. Isso que ele chama de gaiola de ferro. Então, preste atenção para a gente comparar os autores. O Marx defendia que quando a sociedade abandonasse as classes, não existisse mais classe social, não existiria mais dominação, e aí a humanidade ia ser emancipada. O Durkheim também defende essa ideia de uma evolução positiva da sociedade. O Weber não. O Weber ele é pessimista. Ele vai dizer: essa evolução tem acontecido, estamos nos transformando numa dominação racional legal, em vários países tem acontecido, mas esse sujeito que submete a esse tipo de dominação, que submete a uma dominação sine ira et studio, ele acaba sendo prisioneiro dessa razão instrumental. Então não é uma coisa boa para Max Weber essa evolução da sociedade. Bem, meninos, com esses elementos vocês conseguem passear muito bem no texto do professor Boaventura em relação a esses aspectos primordiais da teoria sociológica, da sociologia do direito, nesses autores que eu mencionei aqui. Mas aí, o que é interessante no texto é entender essa estrutura, em que ele vai dizer assim, até aqui ele descreve os autores, as ideias fundamentais, ele vai dizer: existe uma negligência, diz o Boaventura, negligência com as questões processuais, com as questões institucionais, com as questões organizacionais e que causam a mudança. O que o Boaventura quer dizer para a gente é: essas teorias, elas não são teorias que são escritas e colocadas num livro na biblioteca que ficam lá esgotadas, sem ninguém enxergar. Não. Isso transforma a realidade e isso transforma, inclusive, a administração judiciária por dentro. A gente só consegue entender essas normativas do CNJ, as normativas internas de cada tribunal, visando melhorar a atividade judicional em razão dessas críticas sociológicas. É a sociologia que desencanta, que faz com que as coisas funcionem melhor, tá bom? Então, esses são os primórdios. Aí ele vai dizer o seguinte: na década de 50 e início dos anos 60, nós temos algumas causas da mudança da administração judiciária por dentro, de como o tribunal se organiza e funciona atualmente. E ele vai dizer: existem condições teóricas e existem condições sociais dessas transformações. A primeira condição teórica que ele menciona é o desenvolvimento da sociologia das organizações. De novo, eu quero enfatizar a centralidade do Max Weber. O Weber é importante não só para a sociologia, não só para a sociologia do direito, como também para a administração. E aí, a partir da década de 50, surge uma área de conhecimento novo, chamado Sociologia das Organizações. Qual é a grande inspiração dessa área do saber? Um sujeito chamado Max Weber. E aí, a gente começa a estudar como as organizações funcionam por dentro. Vamos imaginar a ideia de burocracia no modelo weberiano, que é uma forma de organização em que você gera maior produtividade. Então a gente pode pensar, usar essa categoria weberiana e tentar entender a linha de produção de uma fábrica, por exemplo. Uma forma de organização que faz com que a produtividade seja melhor. A gente pega essa mesma lógica e enxerga o Estado. Como o Estado pode se organizar para produzir melhor. Mas o Estado não produz máquina, não produz lata de cerveja, produz um outro tipo de serviço. Então a gente pode enxergar como melhorar essa organização. E isso é conseguido por intermédio dessa sociologia das organizações, que tem inspiração weberiana. A segunda condição teórica é o desenvolvimento da ciência política. Se você está
ligado no que está acontecendo no mundo, nessa época, nós estamos falando depois da Segunda Guerra Mundial. Quando nós temos um direito que se transforma exatamente por causa da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um juiz que ele está libertado da lógica positivista depois da Segunda Guerra Mundial, porque a gente notou que se você aprisionar o juiz à letra fria da lei, e que, abre parênteses, era o que o Weber queria, o Weber ele tinha uma legitimidade legal, é como se ele reduzisse a legitimidade à legalidade. Tá bom? E a gente viu que a Segunda Guerra Mundial ensinou pra gente que a gente não pode reduzir a legitimidade a uma mera legalidade, porque muitas vezes nós passamos por momentos irracionais enquanto sociedade e a gente pode positivar uma situação muito injusta, que é uma coisa baseada, que é uma coisa que vocês conhecem bem, chamada Holocausto, que não era uma imposição ditatorial, era uma coisa democraticamente votada. Se a gente democraticamente pode fazer esse tipo de coisa, a gente tem que criar um outro padrão normativo, que é o padrão principiológico, ou um padrão dos direitos fundamentais, que mesmo havendo uma regra votada pela maioria, aprovada pelo parlamento, essa regra não tem validade, porque viola direitos fundamentais. Então o que a gente passa a fazer depois da Segunda Guerra Mundial? A gente passa a enxergar o seguinte, olha, a teoria política clássica sempre estudou a fonte do poder. Então, a teoria política clássica estava baseada em quê? No estudo do legislativo, não é? O Montesquieu dizia, o juiz é escravo da lei, o juiz não pode sopesar a lei, o poder judiciário é um poder nulo. Por quê? Porque o poder judiciário simplesmente vai aplicar a decisão do legislativo no caso concreto. Não pode contrariar, o juiz é escravo da lei. A partir da Segunda Guerra Mundial, em que o juiz ele pode contrariar a lei, obviamente que eu estou falando com critérios, não é? Então a ciência política passa a estudar o quê? Não é que abandona o legislativo, mas ela desloca o interesse dela para o judiciário também. Então a segunda condição teórica é o desenvolvimento da ciência política e a ciência política que passa a estudar os tribunais, né? Interessa pelos tribunais como instância de poder de decisão e passa a estudar inclusive a orientação política dos juízes. Qual é a ideologia dos magistrados? E aí, se você pegar no item chamado Teoria Geral do Direito da Política, você vai encontrar lá a palavra ideologia. Tá bom? Por que isso? Porque a ciência política passou a estudar os tribunais. A terceira condição teórica é o desenvolvimento da antropologia do direito ou da etnologia jurídica. Os antropólogos, a antropologia enquanto ciência, que surge um pouquinho depois da sociologia, eles passaram inicialmente eles estudavam sociedades simples, né? Lá na Oceania, na África, os estudos clássicos, Franz Boas, Malinowski, eles estudavam sociedades simples. A questão é que os antropólogos eles passaram a enxergar as sociedades complexas também por esse viés antropológico. E uma coisa fundamental que eu quis dar destaque para vocês quando a gente tratou de teoria de negociação é que essa lógica da moderna teoria do conflito não surge do direito, surge da antropologia. Então, formas de resolução de disputa passam a ser disciplinados de uma outra forma. Entenda, gente, então, que o texto do professor Boaventura ele é um texto raiz de todo o edital, porque ele trata de temas que estão espalhadas por outros itens de formação humanística. Então, quando na sociologia do direito fala de aspectos gerenciais, esses aspectos gerenciais eles são criados, eles são raciocinados não a partir de uma lógica jurídica, mas de uma lógica sociológica, da crítica da sociologia em relação à ineficácia da atividade jurisdicional. Está claro isso? Então, essas condições teóricas, desenvolvimento da sociologia dos tribunais, das organizações, desenvolvimento da ciência política e desenvolvimento da antropologia do direito muda a forma de gestão do tribunal, de gestão do conflito. Tá claro isso? Métodos adequados, ok. Agora vamos passar para as condições sociais que transformam a administração da justiça em uma coisa nova.
Então, são duas condições sociais. A primeira delas são as lutas sociais e a segunda é a crise da administração da justiça. Vamos tentar entender as lutas sociais e como esse item do texto ajuda a gente a fazer paralelos com o direito da antidiscriminação. Vamos lá. Década de 50, início da década de 60, e você pode ver vários filmes, né, que tratam dessas lutas sociais que surgem nos Estados Unidos no final da década de 60. O que acontece? A gente começa a criar ações coletivas de confrontação. Esse conhecimento ele passa a fundamentar um movimento que já era social e que já existia antes. Mas as pessoas vão tomando consciência de uma coisa chamada injustiça. O racismo ele surgiu agora? Não. O antissemitismo nasceu agora? Não, não nasceu agora. A LGBTQIA+ fobia nasceu agora? Não, não nasceu agora. O problema é que a gente passa a tematizar, a gente coloca essas discussões na agenda política nacional e a gente passa a exigir um tratamento diferente por parte do Estado e por parte da própria sociedade, certo? Então as lutas sociais, elas são exigências, elas confrontam demandas que são sociais em relação à sociedade. Obviamente que essas confrontações elas passam a exigir o quê? O reconhecimento. Essa palavra é muito importante e nós vamos voltar a essa palavra quando estivermos falando de justiça. É necessário que a sociedade reconheça que o lugar da mulher é um lugar de inferioridade, tem sido historicamente reconhecido como uma pessoa inferior, assim como o negro, assim como a comunidade LGBTQIA+. Passa-se a lutar por igualdade, por exemplo. Mas igualdade não pode ser uma igualdade formal mais, como a gente sempre criou desde a Revolução Francesa. Tem que ser uma igualdade substancial. Vou dar um exemplo para vocês, que está no livro chamado Sociedade de Risco, de um alemão chamado Ulrich Beck. Ele vai dizer para a gente o seguinte: muito ingênuo foi o homem quando ele foi para a Segunda Guerra Mundial, foi para a guerra. Então, quando o homem vai para a guerra, a mulher toma a frente da casa. Ela toma como um protagonismo. Ela ficou meses sozinha. Então, o que ela fez? Foi para a fábrica, foi trabalhar. Coisa que ela não fazia antes. Aí o bonitão volta da guerra, aí fala assim, pronto, mulher, pode voltar para a cozinha porque agora eu tomo conta. Deu certo? Não, claro que não deu certo. Então ele diz, é ingenuidade da sociedade achar que vai instruir a mulher e vai achar que ela vai permanecer na mesma situação de submissão que ela sempre esteve. Não, não vai estar. Obviamente que isso gera um conflito. Isso gera um conflito social. Aqui, integração da mulher no mercado de trabalho. Aumenta o consumo. Se aumenta o consumo, aumenta, por exemplo, a possibilidade de conflitos de consumo. Mudança no padrão de comportamento dentro da família. O homem sempre achou que era o cara. Então eu que mando, eu que faço. Então isso era positivado na ideia de pátrio, homem, né? O pai, o pátrio poder. Obviamente que quando as mulheres se reconhecem nesse lugar de igualdade, você não vai nem usar mais essa palavra de pátrio poder. E você vai mudar, por exemplo, a estratégia matrimonial. A quantidade de divórcios, essa emancipação feminina modificou a quantidade, aumentou a quantidade de divórcios? Óbvio, porque ela constatou que ela era um pária na sociedade. Então, a integração da mulher no mercado de trabalho transforma a visão de mundo e, por conseguinte, transforma também o direito. Obviamente que isso tem que impactar na forma de tratar esses conflitos. Isso impacta a forma de administração judiciária. Movimento negro, importantíssimo contra o racismo. E aí tem uma coisa que nós iremos ver lá, quando formos falar de antidiscriminação, que existe um conceito interessantíssimo hoje chamado interseccionalidade. Você não pode mais colocar o movimento negro como se fosse uma coisa só. Emancipação das mulheres. As mulheres, elas se emanciparam, elas foram para o trabalho, elas passaram a ter independência. Mas aí, um movimento negro feminista, passou a questionar e falando o seguinte:
Certo? O feminismo é muito importante, a gente não nega e é bom que seja assim. Mas a mulher que está trabalhando, o filho dela está com quem? Quem é que está cuidando do filho dela? Por acaso é uma outra mulher? Por acaso é uma mulher negra? Então o feminismo ele se secciona, tá entendendo? A mulher ela ganha essa emancipação, mas aí a gente começa a constatar, o próprio movimento feminista começa a constatar que existe um feminismo branco e existe um feminismo negro. A mulher negra, ela além de ser agredida, além de ser espoliada, ela era também estuprada. Então existe um feminismo negro dentro do movimento feminista. Existe um movimento antirracista e existe um feminismo dentro do movimento antirracista. Tá entendendo? Essas lutas, elas acabam redundando em demandas sociais importantes que acabam demandando novas formas de enxergar esse tipo de conflito e, por conseguinte, novas formas de administrar a justiça para lidar com esse tipo de conflito. Movimento estudantil que também vai para a rua, que exige direitos. Essas lutas acabam gerando novos direitos sociais, direitos de seguridade social, de habitação, de educação, transporte, meio ambiente e qualidade de vida. Como o judiciário lida com esses novos direitos? É necessário você mudar a administração da justiça. Quando, por exemplo, uma mulher chega na delegacia dizendo que foi estuprada e o agente do balcão diz assim, ó, mas também você estava com essa roupa, mas também você estava andando num lugar estranho, mas também você precisa mudar a forma de administrar o conflito. Você precisa mudar a forma de administração da justiça. É esse o recado que o professor Boaventura quer mostrar para a gente. Então, essas lutas sociais, elas buscam aprofundar o conteúdo democrático do regime pós-guerra, vai denunciar, por exemplo, grandes desigualdades sociais e vai exigir um acesso diferencial à justiça por determinadas classes sociais. Tá ok, gente? Então, essa condição social chamada lutas sociais muda a forma através da qual o tribunal se organiza. Slide número 7. A segunda condição social importante é a crise na administração da justiça. Na década de 60, as lutas elas mudaram o Estado, mudaram as leis, mudaram a forma com que o Estado lida com as pessoas. E aí a gente passa desse Estado liberal, mais uma vez, né, do Estado liberal para um Estado providência, porque a gente expandiu direitos sociais. Então a gente precisa treinar os juízes, precisa treinar os delegados, precisa treinar os serventuários da justiça para lidar com esse tipo de conflito. O uso do nome social dentro do tribunal, tem norma no CNJ que disciplina isso, gente. E vocês entendem então que essas lutas, elas não se encerram fora do tribunal. O tribunal internamente ele se transforma. Então, quando você estiver estudando direito constitucional, penal, você pensa no texto do professor Boaventura. Você vai ver quantas coisas a gente transforma dentro do tribunal em razão dessas lutas sociais. Mas o problema é que nós vivíamos nessa época, segundo o diagnóstico do professor Boaventura, uma crise econômica muito forte. Logo, se você tem uma crise econômica, você tem um movimento econômico menor, você tem uma arrecadação de tributos menor, você tem uma forma de financiar o Estado menor. E, ao mesmo tempo que o Estado perde o seu poder de administrar, porque tem pouco dinheiro, pouco recurso, ao mesmo tempo você tem novos direitos ingressando no tribunal. Você entende que é uma conta que não fecha. Você tem uma explosão de litigiosidade, conflitos novos que surgem e são positivados e reconhecidos socialmente, e ao mesmo tempo você tem um menor poder do Estado de lidar com ele, porque tem menos recurso, menos dinheiro, menos pessoas para lidar com esses mecanismos. E aqui é que surge uma coisa que nós já tratamos lá na teoria do conflito, que é, precisamos, se nós vamos manter o monopólio de resolução de disputas enquanto Estado, se nosso modelo de sociedade é esse, a gente precisa manter o monopólio e tratar desses conflitos. E aqui, nessa época, é que surgem as formas alternativas de resolução de disputas. O Estado não pode se demitir da sua função, tem que dar um jeito. Então vamos criar aqui uma forma alternativa, tá bom? Que é a ideia de mediação, de conciliação e etc. Então,
esses novos estudos sociológicos sobre a administração da justiça vão impactar enormemente a administração da justiça, a organização do tribunal, a formação e o recrutamento dos magistrados. Por exemplo, vai se exigir que ele estude formação humanística para poder passar no concurso da magistratura. Qual é a motivação da sentença? Quais são as ideologias políticas e profissionais da classe da magistratura? Qual é o custo da justiça? Qual é o ritmo de andamento dos processos? Então, quando você estiver estudando o CNJ e estiver lendo resoluções do CNJ, pense o seguinte: o CNJ, nessa vertente não correicional, nessa vertente puramente gerencial, o CNJ é o reflexo do texto do professor Boaventura. O sujeito que pensou o CNJ pensou no texto do professor Boaventura para poder criar o CNJ, nesse aspecto gerencial, não no aspecto correicional. Tá bom? Então, temas novos que são incluídos pelo CNJ dentro do pragmatismo é análise econômica do direito, eficiência processual, método adequado de resolução de conflito. Isso tudo é o resultado dessa história da sociologia que criticou os tribunais e muda os tribunais por dentro. É assim que você tem que ler o texto do professor Boaventura. E por fim, a última coisa que eu quero dizer para você, esse último slide é: leia no texto essas linhas de investigação, esses grupos temáticos que ele menciona, para você ter elementos para tratar do tema. Então, acesso à justiça. Quais são as ondas de acesso à justiça que o Capelletti menciona? Ele menciona a primeira onda, que é acesso dos pobres à justiça. A gente passou a descobrir que inaugurar o tribunal não dava acesso à justiça, porque existe uma quantidade imensa, um contingente imenso de pessoas que não têm dinheiro para contratar advogado. Não conseguem entrar na justiça. E o advogado é indispensável à administração da justiça. Então o que a gente fez? Criou uma primeira onda. Então a gente falou assim, vamos separar um pedaço aqui e vamos dizer, para você acessar esse tipo de justiça é de graça. E se tiver que contratar advogado, nós vamos pagar um advogado para você. A assistência judiciária gratuita é a primeira onda de acesso à justiça, que está relacionada a esse obstáculo econômico de acesso à justiça. A segunda onda, do Capelletti menciona, é tratar de interesses difusos. Ora, se nós temos uma coletivização da sociedade, se nós temos uma massificação da sociedade, a gente precisa ter um mecanismo judicial que vai tratar dessas demandas de massa, tá bom? Interesse difuso. E a terceira onda que o Capelletti menciona, que não tem nome, mas são técnicas que são criadas para que a justiça seja de fato acessada. Então eu sempre que eu leio esse livro, eu lembro da antecipação de tutela, que foi criada lá na década de 90. Ora, de que adianta você ajuizar uma ação para tratar uma coisa urgente e ter que esperar uma sentença ser proferida depois de 1 ano? A sentença não vale mais nada. Então você muda como administra a justiça, antecipando uma coisa que você só ia conseguir no final lá. E as próprias técnicas de negociação também eu acho que fazem parte dessa onda de acesso à justiça, que são técnicas administrativamente criadas para lidar melhor com esses conflitos que chegam ao Poder Judiciário. A segunda linha é a administração da justiça enquanto instituição política e organizacional profissional. Os estudos para entender como o judiciário pensa. E o terceiro, a litigiosidade social e mecanismos adequados de resolução de disputas. São linhas que o professor Boaventura noticiava, na década de 80 e que hoje estão aqui na nossa frente. Daí a importância do texto do professor Boaventura. Tá certo, gente? Eu acho que com esses dois encontros você consegue destroçar o texto do professor Boaventura de Souza Santos. Introdução à Sociologia da Administração Judiciária. Até loguinho. Tchau, tchau.